Vida em movimento, coração forte e vida longa. Este é o tema de hoje aqui na Cardiolife com o Dr. Fabrício Parra, cardiologista. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje com esse tema muito importante, a saúde do coração. Fiquem com a gente aqui no canal e a gente já volta. De volta aqui no nosso canal, o canal que sempre está atento à saúde de todo mundo. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Dr. Fabrício Parra, cardiologista. Tudo bom, Dr. Marcos? O doutor vai falar para a gente aqui sobre a saúde do coração. É o que todo mundo precisa. A gente sabe que que o coração é vida e a gente precisa ter um cuidado especial. E nada mais especial do que falar com um cardiologista que é capacitado. É o que eu sempre falo aqui no nosso canal. A gente sempre traz autoridades e a gente sabe que você é uma autoridade da cidade no nicho de cardiologia. Doutor, fala um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua área de atuação. A gente sabe que o cuidado com a saúde é muito importante, mas o cuidado com o coração, para quem quer ter uma saúde boa, é fundamental. E todo mundo precisa ter um cardiologista, né, doutor? Então, fala pra gente um pouquinho sobre a sua carreira. Bom, eu sou médico formado pela UEL, né? Eu me formei em 97, eu formei há 28 anos atrás. Legal. Depois disso eu fiz especialização em clínica médica, depois eu fiz cardiologia e depois eu fiz ecocardiografia, que é o ultrassom do coração. São 6 anos de medicina e 6 anos de especialização, então fiquei 12 anos aí. E depois disso a gente tá sempre atualizando e a gente está trabalhando aqui na Cardiolife, que é uma clínica basicamente só de cardiologistas, Sim. mas que a gente tem todas as áreas da cardiologia aqui dentro. Uma das melhores da cidade, inclusive, né, doutor? Doutor, o coração é o símbolo da vida, mas muitas vezes não damos a atenção devida a ele. E muitas pessoas até fogem do médico das consultas de rotina e só procuram um médico quando Sim. algo está errado. Doutor, quais são os principais fatores que colocam o coração em risco nos dias de hoje? O principal motivo da pessoa fugir é porque a maioria dos problemas do coração são silenciosos. E por ser silenciosos, são perigosos. Sim. Então, a pessoa não sente nada. Então, ela costuma não procurar um médico se ela não sente nenhum sintoma. E isso é errado mesmo. A maioria dos fatores que levam a problemas do coração, as pessoas não sentem nada. Quais são esses principais fatores? Dentre todos, eu sempre destaco, né? Hipertensão arterial, a diabetes mellitus, o colesterol, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o estresse, né? Lembrar também de outros fatores que acometem o coração, que é o sono ruim, a má alimentação, né? Então tudo isso a gente leva em consideração quando a gente avalia um paciente. E esses fatores de risco, eu sempre falo para os pacientes o seguinte: existem fatores que você pode mudar e outros que você não pode mudar. O que você não pode mudar são 2. Idade, você não muda, Sim. todo mundo fica mais velho. Sim. E genética, você não escolhe. Seu pai tem problema no coração, sua mãe, você não consegue mudar isso. E isso é um fator importante. Sim. Quem tem história na família de problemas cardíacos tem que fazer seu check-up. Os outros fatores, tudo você muda. Se você é hipertenso, você controla. Se você é diabético, você trata. Tem diabetes, você trata. Se você é obeso, você pode reduzir seu peso. Se você é sedentário, pode fazer atividade física. Então, esses fatores são fundamentais que se identifique e se trate. E isso está, então, associado ao estilo de vida, doutor? Sim. Se a pessoa, até mesmo acredito que o fator genético, se a pessoa tem um estilo de vida mais saudável, cuidando da alimentação, fazendo da atividade física, não seria reversível, mas seria um controle. O principal controle é esse. A pessoa que tem uma genética importante para problemas do coração tem que mudar o estilo de vida. Eu falo para os pacientes, todos têm que fazer isso, mas quem tem a genética é obrigatório. Sim. Sim, com certeza. E diga uma coisa, dentro da atividade física, porque geralmente o pessoal precisa realmente fazer atividade física para ter uma qualidade de vida melhor e um estilo de vida saudável. Para o coração, o que seria melhor? Atividade aeróbia ou atividade de treino resistido, que seria a musculação? O exercício físico é uma grande ferramenta que a gente tem para controle de problemas no coração. Perfeito. Existem esses duas vertentes. Certo. O treino aeróbico, que é a caminhada, a corrida, a bicicleta, a natação, que melhora a capacidade
cardiovascular, melhora o VO2, que é aquela capacidade da célula de captar o oxigênio e gastar isso em energia, e melhora a sua resistência. E o treino de musculação, ele melhora a força muscular, a capacidade óssea, também o controle glicêmico, o controle lipídico. O ideal é combinar os dois. Os dois, tá? né, doutor? Por que a gente fala isso? Existem vários trabalhos que mostram isso. Existe um trabalho que saiu recentemente no jornal da Associação Médica Americana, que chama JAMA, que ele comparou riscos de mortalidade cardiovascular em quem treina só aeróbico e quem treina só musculação e combinado. Quem treina combinado teve o maior benefício. Tá? Então, isso aí é fundamental que treine os dois. Sim. Então, a pessoa fala, eu faço só caminhada, mas você tem que fazer um treino de força. A pessoa que vem aqui com hipertrofia, que quer apenas musculação, você não faz nada aeróbico? Não, tem que fazer. Porque há um risco. Então, se eu for na musculação, eu faço com que o meu coração fique sobrecarregado. Exatamente. E se eu faço só a caminhada ou exercícios aeróbicos, eu não gero músculo. Isso também é ruim e compromete a minha saúde, né, doutor? Não só gerar músculo, o treino de musculação, ele melhora a parte metabólica. Você melhora a glicose, você melhora o colesterol, você melhora o controle da sensibilidade à insulina, e isso para o coração é fundamental. Sim, porque existe as doenças metabólicas, né, doutor? Uma coisa acaba puxando a outra e vira um bolo de neve, É né? uma somatória de fatores para o bem, para melhorar a sua saúde cardiovascular. Sim. Dudu, a gente está aqui, a gente está no mês de novembro, fala-se muito sobre o Novembro Azul, que é o cuidado com a saúde do homem. A gente sabe que o homem ele é mais resistente ao cuidado com a saúde, né? Muitas vezes o homem só procura realmente quando ele está com problemas sérios já, né? Sim. O que você tem a dizer para os nossos internautas aqui, os homens que nos acompanham, a respeito do cuidado, não só com a saúde, que muitas vezes se fala no mês de novembro, da próstata, mas também com a saúde do coração, né? Sim. O que você tem a dizer para os nossos internautas aqui, para eles terem essa consciência, cuidado com a saúde de modo geral? O Novembro Azul é uma campanha para conscientizar o homem a se cuidar mais. O homem se cuida muito menos do que a mulher. Do que a mulher, né? Os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres, no geral. Existem mais viúvas do que viúvos no mundo, né? Então, assim, o homem, basicamente, ele procura o cardiologista quando ele, ou é a esposa que marcou a consulta, ou ele se assustou porque viu alguém infartando perto dele. Meio que empurrado, né, doutor? Ele está no futebol, viu alguém infartando, ele se preocupou. Então, assim, o homem, ele vive menos por quê? Grande parte por causa dessa negligência com a saúde. A mulher cuida melhor, a mulher faz o check-up, a mulher faz exame preventivo, então a mulher vive mais. Sim. O homem não, o homem ele fica com essa negligência. Então, assim, o Novembro Azul é importante porque o câncer de próstata é o que mais mata os homens nesse cenário de câncer. Geralmente ou é câncer de pulmão ou é de próstata, mas elas competem ali no primeiro lugar. E o câncer de próstata, assim como as doenças cardiovasculares, eles são assintomáticos no início. Então, se você for no médico precocemente, você tem uma chance grande de se curar de um câncer de próstata. Sim. Exatamente como as doenças cardiovasculares. Lembrar que o que mais mata é o infarto. O infarto é a patologia que mais mata, pode somar todos os tipos de câncer que não dá o que o infarto mata. As pessoas infartam a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos tem um infarto. Isso é seríssimo, né, doutor? Então, assim, o Novembro Azul é para conscientizar o homem a cuidar da sua saúde, da próstata, mas a sua saúde como de um todo. modo geral, então, né, doutor? Procure o seu cardiologista e procure o seu urologista, se você tem essa consciência que deve. E doutor, você disse agora que o infarto é uma das doenças que mais mata. Também está ligado ao fator de vida ruim que as pessoas andam levando, né? Sim. O estresse que hoje praticamente todos nós vivemos muito estressados, mas também falta de exercício, uma alimentação ruim, não é, né? Então, todo esse contexto alimenta esse índice maior de morte. É por isso que as pessoas perguntam pra gente, por que tem acontecido tanto infarto em pessoas jovens? Exato. Eu respondo, porque tem muito estilo de vida errado. Estresse, tabagismo, obesidade e assim por diante. Certo. Doutor, e aí a gente fala também sobre o coração. Muitas pessoas, às vezes, que já têm um certo diagnóstico, um pequeno problema, até mesmo problema mais sério no coração, elas têm medo de começar a fazer uma atividade física ou de fazer musculação,
Isso é correto ou não? O medo, não é correto o medo, mas você tem que ter uma precaução. Certo. As pessoas não é que podem fazer atividade física, elas devem fazer. Então, mesmo os cardiopatas, eu tenho pacientes graves que usam marca-passo, que fazem atividade física. Só que tem que ter um cuidado especial. Então, basicamente o que eu falo, você tem que ter uma avaliação cardiológica detalhada antes de começar uma atividade física e procurar um profissional, um educador físico que tenha um conhecimento sobre isso, sobre essa patologia e que tenha um contato com o médico da pessoa para alguma dúvida. Então, assim, é fundamental que faça. Essa pessoa, ela precisa realmente fazer atividade física, porque provavelmente ela vai ter uma vida normal, doutor. Além de ter uma vida normal, ela vai prevenir de novos eventos que ela já teve. Então, vamos dar um exemplo, um paciente que infartou, isso é muito comum. O paciente infarta, ele enfraquece o músculo cardíaco, então o músculo do coração dele ficou enfraquecido. Certo. Então ele não tem um bombeamento como deveria. Certo. Ele vai ter que ter um período de recuperação e depois disso ele precisa fazer atividade física para ele recuperar esse coração. Exato. E para recuperar ele precisa ter um profissional de educação física, um profissional médico que acompanha esse paciente de uma forma assim coordenada. Então, como a pessoa ela precisa fazer atividade física, ela precisa estar cercada de bons profissionais, exatamente. E a respeito, você falou agora há pouco sobre vários problemas do coração, pessoas que têm algumas complicações do coração que podem fazer atividade física. E o transplantado, ele pode fazer atividade física? Ele pode e deve fazer atividade física. O transplantado, ele tem alguns detalhes aí que a gente tem que tomar cuidado, principalmente em relação à frequência cardíaca, porque o coração, quando ele é transplantado, há uma denervação. Então você não tem um controle tão bom da frequência cardíaca quanto as pessoas que não têm esse problema. Mas, teoricamente, o coração dele é um coração normal que foi colocado no lugar de um coração doente. Então, ele tem uma capacidade funcional boa. Então, deve fazer atividade física com os detalhes de ter um acompanhamento mais rigoroso. Certo. Então, hoje, praticamente ninguém pode fugir da atividade física, né, doutor? Não, é comum todas as pessoas... A gente pega muita questão assim, eu posso fazer atividade física ou não? É raríssimo um cardiologista contraindicar. Algumas situações sim, mas até essas situações mais graves a gente tenta fazer com que a pessoa faça. Hoje, com a evolução, tanto da tecnologia, da medicina, da educação física, a gente sabe que o exercício físico ele é um remédio, né, doutor? Sim. Então, praticamente todos os médicos indicam a atividade física como uma ferramenta de tratamento, de prevenção, né? E de tratamento de quase todas as doenças, Sim, né, doutor? Inclusive doenças mentais também, pessoas com saúde mental, melhora o estresse emocional, melhora a ansiedade, melhora tudo. A parte cardiovascular, então, é uma coisa assim que a gente vê, é notório assim as pessoas terem essas melhoras. E assim, doutor, hoje as pessoas buscam muito a longevidade. Todo mundo hoje quer viver muito e a gente sabe que isso já está acontecendo, né? Sim. A média de idade das pessoas aumentou demais nos últimos anos. E um dos fatores que contribuem com isso seria o cuidado com o coração, o exercício físico. É isso, doutor? Sim, cuidado com o coração, exercício físico, alimentação, um sono de qualidade, redução do estresse, aqueles fatores de risco que a gente falou, como tabagismo, álcool, né? Isso aí tudo tem que ser administrado para que a pessoa tenha essa longevidade. Então, eu sempre brinco também com meus pacientes, eu falo assim, você já viu alguém de 100 anos de idade, 105 anos, obeso, fumando? Sim. Você não vê. Exato. Então, as pessoas que chegam, que têm uma longevidade boa, são as pessoas que, não, eu nunca fumei, eu sempre fiz atividade física, eu sou magro, eu sou calmo. Você pergunta para as pessoas, fala assim, o meu pai tem 100 anos, nunca brigou com ninguém, é uma pessoa calma. Eu sei que é difícil isso, Sim. né? Mas isso é um exemplo de controle de estresse. Então, são vários fatores que levam a essa longevidade. E às vezes a gente vê muito a respeito do controle da alimentação, né, doutor? Sim. Que faz toda a diferença, né? A alimentação, quando essas pessoas mais longevas têm uma alimentação saudável, também elas conseguem viver bem e com uma boa qualidade de vida, né? Sim, lembrar que a alimentação não é só você diminuir a caloria para você emagrecer. Você tem que ter uma alimentação assim, pensar em alimentos que não são inflamatórios. O que são esses alimentos inflamatórios? São os ultraprocessados, salgadinho, refrigerante, esse tipo de alimento. O que é essa inflamação que eles falam? A inflamação, no caso do coração, ele vai inflamar dentro da artéria, o endotélio, que é aquela membranazinha que tem dentro da artéria. Essa membrana inflamada,
ela vai fazer com que você tenha mais chance de ter aterosclerose, que é aquelas placas, aquelas gorduras que vão formando ali, que entope, se for no coração, infarto, se for na cabeça, um AVC. Isso é um perigo. Então, por isso que a gente tem que cuidar da saúde, gente. E é, assim, um conjunto de fatores que vai levar a essa longevidade. Doutor, às vezes a gente sempre escuta dizer que treinar panturrilhas é importante e que a panturrilha é o nosso segundo coração. O que você tem a nos dizer a respeito disso? Não, a panturrilha realmente é o segundo coração, porque o coração, ele é um órgão que basicamente ele bombeia sangue. Ele é um músculo muito forte, muito poderoso, que ele bombeia sangue para o corpo inteiro. Só que o sangue que vai até a ponta do seu pé, né, ele precisa voltar esse sangue, o sangue venoso precisa voltar. Quando você não faz atividade física, quando você é sedentário, quando você fica muito tempo sentado trabalhando, a sua panturrilha não é muito movimentada. E quando você faz um exercício físico, principalmente o treino de força e mesmo a caminhada, a panturrilha comprime essas veias profundas e faz com que o sangue volte para o seu coração. E essas veias, elas têm válvulas que não deixam o sangue voltar. Então, se você não trabalha a sua panturrilha, você não tem uma circulação boa. Você fica mais sujeito a inchaço, que é o edema, a varizes, a trombose. A trombose é quando você forma um coágulo dentro dessa veia profunda. E se você forma um coágulo ali, esse coágulo pode migrar para a sua cabeça ou para o seu pulmão, que a gente chama de embolia. Então, assim, são situações que é mais um exemplo que você tem que fazer com que esse segundo coração, que é a panturrilha, trabalhe. Você faça o exercício físico adequado para isso. Então, o pessoal que tinha dúvida e que não gosta de treinar a panturrilha, porque o pessoal não gosta muito de treinar a panturrilha. Muitos alunos, as minhas alunas, muitas vezes falam, eu não gosto porque fica aquela panturrilha grande, não fica esteticamente bonito. Pelo contrário, eu acho, além de achar bonito, eu acho que é necessário. Então, ó, parem de frescura e vamos treinar a panturrilha, hein, pessoal? Doutor, agora eu vou para uma área que, além da sua área ser a cardiologia, o doutor, ele é atleta, pessoal. Então, ele é um corredor. E hoje a gente sabe que a corrida de rua, ela está no auge. Está todo mundo praticando atividade como corrida de rua, participando de maratonas. Quase todo final de semana tem um evento de corrida, né, doutor? Sim. E qual é a preocupação que a gente tem que ter para as pessoas que estão iniciando essa modalidade, esse esporte, e o tratamento ou o cuidado com todo o processo enquanto está fazendo essas atividades? Porque muita gente está indo por modismo, né? Sim, que não sim. é atleta. Você já é um veterano nessa modalidade, mas muita gente está acabando indo pelo modismo. Sim. Existe risco e quais são os cuidados que a gente tem que ter? Os cuidados, primeiro, a corrida de rua, ela se popularizou tanto porque tem um resultado rápido. As pessoas começam a correr, começam a ver que está perdendo peso. Só que assim, tem uma série de cuidados que você tem que ter para começar uma corrida de rua, ou qualquer atividade física, mas a corrida especificamente. Fazer uma avaliação cardiológica. Dentro da avaliação cardiológica, fazer um eletrocardiograma, fazer um teste ergométrico, que é aquele exame da esteira. Existem alguns tipos de teste ergométrico, alguns que usam a máscara de ventilometria para você dosar, para você calcular o seu VO2 máximo. Existe um exame que chama ecocardiograma, que é o exame que eu faço, que é um ultrassom do coração. Então, assim, existe uma série de exames. A pessoa precisa fazer tudo? Não. Ela precisa fazer uma avaliação cardiológica. Dentro da consulta, o médico ele vai saber que exame que precisa. Exato. Tá? Então, assim, uma avaliação bem feita já é meio caminho andado. Eu sempre falo, pensa primeiro no coração, depois no tênis. Sim. Tá? Aí depois disso você tem que ter um profissional da área de educação física para te orientar esse treino, um treinador habilitado. Outra coisa, escolher bem o tênis que você vai usar para você não comprar um tênis de modismo aí que o pessoal compra. Exato. Muito caro e acaba causando uma lesão. E o principal numa corrida é escutar o seu corpo. Tanto em termos de lesões, se você está correndo, está tendo aquela dor no joelho, você tem que parar. Se está doendo, tem uma dor no quadril, tem que parar. E a mesma coisa do coração. Se você está correndo, tem uma dor no peito, uma falta de ar, uma palpitação, você que tem o relógio que monitora que a tua frequência cardíaca está muito alta, mais do que o normal, você tem que ter uma orientação de um profissional. E sempre o acompanhamento de um cardiologista, não é, doutor? Sim. Porque às vezes a pessoa vai uma vez lá no cardiologista e não aparece nunca mais. A gente orienta pelo menos uma vez por ano, manter esse controle, né, uma vez por ano, porque é o que eu sempre falo, as doenças cardíacas são silenciosas, mesmo em corredores. Existem muitos exemplos de pessoas que morrem durante uma corrida. Então, qual é o risco? O risco é a morte súbita, que é comum,
É uma coisa assim que a gente observa em algumas Sim. provas. Arritmias cardíacas, existem arritmias que as pessoas sentem essa arritmia e tem arritmias que as pessoas não sentem. Então é essencial avaliar, gravar um Holter, que é um aparelho que a gente grava para ver se pega essa arritmia. Hipertensão, hipertrofia cardíaca, até quem exagera numa corrida pode hipertrofiar o coração também. Então tem vários casos aí de problemas que você tem que ter um acompanhamento. E esse seria um infarto, um mal súbito. Ele está relacionado à idade, doutor? As pessoas mais velhas, elas podem sentir alguns sintomas, mais novas não, ou não tem relação nenhuma? A idade ela aumenta o risco, tá? Sempre as pessoas mais velhas têm um risco maior de ter um infarto, mas não que os jovens não tenham. A gente tem pego muito jovem com problema no coração, problemas que tem que fazer angioplastia, colocar stent, fazer cirurgia cardíaca, inclusive em jovens. Mas a idade sim é um fator de risco. Quanto mais velho, mais a chance de ter um problema. Certo. E falando em mais velho, doutor, o idoso, ele precisa se exercitar, a gente sabe disso. Ele precisa, você indica caminhadas, indica exercícios de musculação ou também para o idoso a combinação dos dois? A combinação dos dois. A caminhada, ela vai fazer com que o idoso ele vai ter um equilíbrio melhor, ele vai ter um condicionamento físico melhor, ele vai começar a ter uma resistência melhor. Agora, o treino de força é importantíssimo para ele evitar quedas, ele melhorar a parte muscular dele, a parte óssea dele e aquela parte metabólica que eu falei. Vai melhorar a glicose, vai melhorar o colesterol. Então, assim, tem que combinar. Claro que o idoso você tem que ter um cuidado maior, porque tem idoso que tem osteoporose, tem idoso que tem lesões, tem idoso que tem limitações, mas todos devem fazer. E sempre acompanhado, né, doutor? Sim, sempre o acompanhamento profissional. E voltando um pouquinho na corrida, porque nos bastidores o doutor estava falando aqui, a gente falou sobre a corrida que está no auge agora, mas ela também está associada, o doutor estava reclamando aqui, minhas pernas estão doendo porque ontem ele fez musculação. Então não é só correr, né, doutor? Não. Tem que fazer, o pessoal que está começando agora com corrida, também tem que fazer a musculação para proteger essas articulações, né, doutor? A maioria dos corredores não gostam do treino de força, e os que fazem só musculação não gostam do aeróbico, mas não tem que gostar, você tem que fazer. Eu, quando comecei a correr, eu não gostava de fazer musculação, hoje eu gosto, porque eu vejo que melhorou muito as minhas lesões. Eu tive uma série de lesões aí, inclusive uma séria, e hoje eu estou controlando melhor né, com a musculação. Então, um complementa o outro. Exatamente, pessoal. Então a gente fala aqui, deixa sempre claro, e todos os médicos, todos os profissionais de saúde que vêm aqui no nosso canal sempre falam a mesma coisa. Primeiro, querem ter saúde, é o cuidado com alimentação, com exercício físicos, não deixar de ser sedentário, aqui com o doutor do cuidado do coração e, de modo geral, sempre buscar bons profissionais. Doutor, nós estamos fechando aqui o nosso bate-papo. Eu acredito que foi super interessante, muito bom. Eu acredito que você esclareceu várias dúvidas dos nossos internautas aqui e peço que você deixe uma mensagem para o nosso pessoal, uma mensagem, sei lá, de incentivo à atividade física. Bom, é por sua conta. Bom, a mensagem que eu deixo é o seguinte, não importa se você tem 60 anos, 20 anos de idade, 30 anos, qualquer idade, você tem que fazer uma avaliação cardiológica. As doenças do coração são silenciosas, como eu falei, elas são perigosas, são as doenças que mais matam. Então, assim, você tem que ter uma avaliação para você poder levar esse estilo de vida com segurança e cuidar do coração é um ato de amor com você mesmo. Pensar sempre em prioridades. As pessoas falam, eu não tenho tempo porque eu trabalho. Então, o seu trabalho é a sua principal prioridade. Depois sua família, depois sua saúde. A sua saúde tem que ser a primeira prioridade sua. Para você ter saúde, para você cuidar da sua família e cuidar do seu trabalho. Perfeito. Eu acho que a fala foi perfeita. É isso que a gente precisa ter. Ter essa prioridade com a gente, com a nossa saúde, para que a gente possa cuidar de todos os que estão à nossa volta, né? Isso. E mais uma vez, reforçando agora, Novembro Azul, os homens parem de frescura e vão procurar um médico. Exatamente. Cardiologista, acho que já dá para fazer uma bateria de tudo, né, doutor? Sim. Vai no cardiologista, vai no urologista, vai em todos os médicos e vê a saúde geral, né, doutor? É isso aí. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcão. Obrigado. Vou pedir, o doutor agora ele está bem engajado com as redes sociais, então vou pedir para ele deixar aqui o Instagram dele. Vocês podem procurar, ver, ele esclarece muitas dúvidas, fala bastante, tem muito conteúdo lá no Instagram dele, então fala pra gente o seu Instagram, doutor. Dr. Fabrício Cardio. Vai ficar aqui, ó. Só entrar em contato comigo, a gente responde com o maior prazer. Mais uma vez, doutor? Dr. Fabrício Cardio. Perfeito. Uhum. E precisando dos serviços dele, ele se encontra aqui na Cardiolife.
uma das melhores clínicas cardiológicas de Londrina. Já quero agradecer vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Peço para aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam aqui, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver bons conteúdos, vocês serão informados. E aproveite e já comentem aqui de onde vocês estão falando, para que a gente possa saber até aonde o nosso conteúdo está chegando, ok? Doutor Fabrício, muito Marcão. obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço demais a sua contribuição com o nosso canal e espero nos encontrarmos em um outro bate-papo com um outro profissional capacitado de nossa cidade. Valeu, pessoal!